Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Ciência em Minutos. Eu sou o professor Everton Torres e nesse vídeo iremos discutir o tema Estados Físicos da Matéria. Esse tema é amplamente explicado na matéria de ciências, em praticamente todas as séries de educação básica. Logo, vocês devem já ter estudado esse conteúdo em outras séries e não somente nessa em que vocês estão agora, mediante a esse momento em que vocês estão assistindo esse vídeo aqui no canal. O estado físico da matéria varia com relação a dois fatores muito importantes: a temperatura e a pressão atmosférica. Esses fatores vão influenciar diretamente na forma como a matéria irá se apresentar. Existem três tipos principais de estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. E praticamente todas as substâncias puras podem passar entre esses três estados físicos. Com relação às características de cada fase, é importante lembrar que tanto a fase sólida como a líquida e a gasosa vão apresentar características peculiares, especiais, dentro de cada uma dessas fases, dentro de cada um desses estados. Quando você observa que a matéria como sendo tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, a matéria tem como, na verdade, representante diversos segmentos junto à ciência. E se a gente for considerar, por exemplo, a água como sendo uma substância pura, é observado que a gente pode encontrar a água no estado líquido em corpos de água como rios, lagos e oceanos. Podemos encontrar a água no estado sólido em geleiras ou até mesmo em corpos de água congelada, naqueles locais em que apresentam uma temperatura muito baixa. E também podemos encontrar água compondo o ar atmosférico. A partir do momento em que a água no estado líquido vaporiza, pela elevação constante da temperatura dessa substância, ela vai passar para o estado gasoso, para o estado de vapor. Existem duas forças que vão também exercer influência com relação à composição da matéria. A matéria ela é formada por moléculas. E essas moléculas elas podem se agregar, se agrupar, aproximando-se uma da outra, como também elas podem se distanciar, mediante essas forças que são as forças de coesão e as forças de repulsão. A força de coesão é aquela que tende a aproximar as moléculas que formam uma substância. E a força de repulsão é aquela que promove o distanciamento dessas moléculas que irão compor a matéria. Quando você vai considerar as características ligadas a uma substância que está presente no estado sólido, é interessante observar que no estado sólido a força de coesão será maior que a força de repulsão, ou seja, a força que tende a aproximar as moléculas que compõem essa matéria ou essa substância será maior do que a força que promove o distanciamento entre essas moléculas. Uma substância no estado sólido, ela apresenta tanto forma como volume constantes. No estado líquido, a força de coesão é igual à força de repulsão, ou seja, a tendência de afastamento e de aproximação das moléculas que formam uma substância é igual com relação a essas forças. No estado líquido, uma substância apresenta volume constante, mas é uma substância amorfa, ou seja, não apresenta forma. Ela vai apresentar a forma do recipiente em que ela estiver contida. No estado gasoso, no estado de vapor, a força de coesão é menor do que a força de repulsão, ou seja, a força que tende a promover a separação ou o distanciamento das moléculas que formam a substância será maior do que a força que tende a promover a junção ou a aproximação dessas moléculas. No estado gasoso, uma substância não apresenta forma e nem volume constantes. Analisando agora a figura que está aparecendo aí no vídeo, você pode observar o gráfico que representa a mudança
entre as fases que uma substância pode apresentar. Vale lembrar que uma substância ela pode migrar entre as fases no sentido oposto. Uma substância do estado sólido pode passar a ser líquida e ela também pode ao mesmo tempo voltar a estar presente no estado sólido, dependendo, é claro, daqueles dois fatores que já foram mencionados nessa aula, que é a temperatura e a pressão atmosférica. Considerando então que uma substância está presente no estado sólido, analisa aí o gráfico. Ao passar para o estado líquido, ela passa também por um processo denominado de fusão. Fusão é o processo pelo qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Entre o estado líquido e gasoso, ou estado de vapor, o nome do processo que é dado é vaporização. E vale lembrar que existem três tipos principais de vaporização. A ebulição, que é o processo rápido, a evaporação, que é o processo lento, e a calefação, que é o processo instantâneo. Uma substância ela ainda pode passar, a partir da aplicação de uma fonte de calor junto à substância, do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. A esse processo é dado o nome de sublimação. No sentido contrário, ou seja, a partir do momento em que a substância perde calor para o ambiente, nós podemos observar a liquefação ou condensação, que é quando uma substância passa do estado gasoso para o estado líquido, a solidificação, que é quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido, e a sublimação, que é quando uma substância passa do estado de vapor diretamente para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Fenômeno ou transformação da matéria. Existem dois tipos de fenômenos que estão ligados à matéria, que podem promover uma transformação na matéria. O fenômeno físico e o fenômeno químico. O fenômeno físico é aquele em que não ocorre uma alteração junto à estrutura, junto à composição da matéria. De contrapartida, o fenômeno químico é aquele em que essa mudança pode ser observada. A matéria vai ter a sua composição, a sua estrutura, a sua natureza modificada. Um exemplo de fenômeno físico é, por exemplo, quando a gente rasga uma folha de papel. O papel, ao ser rasgado, não deixa de ser papel. Se não houve uma alteração na natureza da matéria, na composição da matéria, esse fenômeno, essa transformação, recebe o nome de fenômeno físico. Um exemplo de fenômeno químico, nós temos a queima da madeira, a combustão da madeira. Certo? Quando você observa a madeira sendo queimada, você percebe que vai dar origem à produção, à formação do carvão. Logo, essa matéria será transformada com relação à sua estrutura, à sua natureza, à sua composição. Uma substância nova será sintetizada, será produzida. Então, quando pode ser observado esse processo, é dado o nome de fenômeno de transformação química. Então esse foi o tema da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!